Olá, alunos e alunas do programa Travessia, tudo bem com vocês? Que bom estar mais um dia aqui com vocês, não é? Para a nossa segunda aula do Percurso Livre de Matemática. Já vimos que na aula anterior, na nossa primeira, vimos que percurso é um caminho, uma jornada e livre porque são independentes. Então, por que percurso livre, Paula? Porque nós vamos dar uma paradinha no nosso conteúdo didático dos nossos livros e voltar a alguns conceitos que são de extrema importância para dar continuidade aos conteúdos, conceitos que você não pode esquecer jamais, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Santana e vou estar aqui com vocês em algumas aulas de matemática em conjunto com a professora Nádia. O objetivo da nossa aula de hoje, primeira coisa, separe aí o seu material. Organize o seu caderno, a calculadora, organize o seu cantinho de estudo, ok? Está aí, ó, na sua casa, mas se organize. E para as suas aulas também das outras disciplinas. O objetivo é compreender a realizar as operações matemáticas. Nós já vimos a adição e subtração no nosso vídeo anterior e como utilizá-las na situação do dia a dia. Vamos resolver o algoritmo. Como assim? Utilizar as estratégias para melhor resolver as situações, problemas. Antes de dar continuidade, a nossa mensagem do dia, a nossa atividade integradora. Diz assim, lê aí comigo, das 4 operações, só 2 são praticadas, a adição e a multiplicação. As pessoas não querem nem falar de subtrair. Dividir, muito menos. Então, a gente só quer, ó, ganhar, multiplicar, adicionar. Sabe por quê? Por conta do nosso ego, que não nos deixa praticar as outras 2 operações. Então, que tal a gente usar aí a operação da divisão, dividir aquilo que a gente tem, não só em questão material, mas o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito e também, ó, subtrair tudo aquilo que não presta de nós, não é? Não fique querendo só para você. Divida também, tá bom? Fica aí a nossa mensagem de hoje. A nossa problematização. Onde é que a gente usa as situações de multiplicação, de divisão, de adição e subtração? Quando eu quero usar no meu comércio, se você tem aí um comércio, uma loja, uma barbearia, vende um picolé, não sei qual a sua área, você precisa resolver rapidamente os cálculos para pagar as contas. Ai, meu Deus, nem fala de contas, né, Paula? Que são muitas, principalmente aí as famílias em casa. Tudo, né? Vamos embora. Saúde, primeiro lugar. E também nas nossas atividades no trabalho. Precisamos ter raciocínio rápido e utilizando-se das 4 operações. E mais o que significa multiplicar? Multiplicar significa deixar a soma mais rápida. Foi criada a multiplicação porque só adicionando ficava muito lento, não é? E aí, ó, eu precisei criar a multiplicação. Nós já sabemos aí que o uso da tabuada, que conteúdo mais chato, mas se torna muito interessante quando eu quero resolver rapidamente as situações de multiplicações, não é mesmo? Você aí, ó, memorizar. Multiplicação serve para agilizar as contas. O objetivo é somar o mesmo número várias vezes, sendo utilizado quando possuímos parcelas repetidas,
ok? Não só de números, mas de objetos também. Outra operação que nós fazemos é a divisão, que é a subtração por igual. Nós vamos subtrair, separar igualmente. A divisão consiste em dividir dois números, dividir dois objetos, duas partes iguais, de forma que forme grupos iguais. As contas de divisão em nossa vida são as mais variadas possíveis, não é isso? Usamos em várias situações aí a divisão. Mas outro conceito que você não pode esquecer são os termos. Assim como nós vimos os termos da adição, não é? Parcela, parcela, soma e resultado. Os conceitos da subtração, diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Você não pode esquecer os conceitos dos termos da divisão. E aqui, ó, a divisão tem umas regrinhas que às vezes a gente esquece dessas regras e perde na hora de responder os conteúdos matemáticos, não é mesmo? Quem está antes do símbolo, nós vamos chamar de dividendo, o sinal. Quem está após o sinal, nós vamos chamar de divisor. O divisor é aquela parte, aquele número que vai dizer para mim em quantos grupos eu vou dividir o meu número maior, a minha quantidade maior. Por isso que eu chamo ele de divisor. Ele é o responsável pelas partes. Tudo que está aqui abaixo do dividendo, eu chamo de resto. Está sobrando, é o resto. Tudo que está aqui abaixo do dividendo, como resposta da operação, nós chamamos de quociente. Os termos da multiplicação, Paula. Aqui nós sabemos que para operar a multiplicação, eu vou colocar um número embaixo do outro. Lembrando das ordens, das classes, no posicionamento dos números. Não pode colocar errado, na sua ordem errada, senão o cálculo não vai dar muito certo. Eu chamo de multiplicando quem está anterior ao sinal, nós utilizamos o x. Prestem atenção, o x na multiplicação comum, ele está lá. Mas se eu tenho uma equação, se eu tenho um outro conteúdo matemático, ele não vai entrar como x, mas como um ponto, ok? Então, você pode encontrar em alguns livros o x como causador da multiplicação ou um ponto, que também está ali significando uma multiplicação. Por que, Paula? Existem alguns conteúdos matemáticos que o x entra como uma incógnita. Qual é o x da questão? Você vai ter que achar o valor de x. Mas deixa isso mais para frente, né? Vamos embora. O resultado nós chamamos de produto. Mas existe aí algumas regras, viu? Deixa eu passar aqui logo para as regras. Depois a gente volta no exemplo, tá bom? Organize os números no seu valor posicional, um abaixo do outro. Lembrando que na matemática a regra que depois que eu faço, se eu tenho multiplicação com o multiplicador de dois números, de dezenas ou centenas, não importa, eu preciso colocar, ó, resolvo. Primeira unidade, tá aqui. Depois, no resultado aqui da parcela, na ordem da unidade, não posso colocar nenhum número. Então, eu uso um X, eu uso uma cruz, eu posso usar um coração, eu posso usar o que eu quiser. Ou não colocar nada. Mas lembrando que a regra, ó, na unidade não coloca ninguém. Resolvo agora a dezena, o próximo multiplicador. Faço aqui a resolução e depois, Paula, fica por isso mesmo? Não. Soma-se as parcelas, ok?
Tá vendo aqui, ó? Não coloca ninguém na ordem da unidade. Mas, Paula, se eu tivesse aqui uma centena, não tem problema. Coloca aqui, ó, sinalzinho da cruz ou deixa vazio na ordem da unidade e continua aí a sua resolução, ok? São conceitos, regrinhas da matemática que você não pode se esquecer, ok? E na divisão, Paula, olha aqui, ó. Lembra que na divisão o símbolo é esse, o sinal é esse, porém, no seu algoritmo, na forma horizontal. Mas quando eu coloco, ó, na forma vertical, tá vendo, ó? Os números aqui na forma vertical, o sinal muda. Percebam, não é mais aquela semicruz, né? Que tá ali com os dois pontinhos. Não, não, não. Agora, ó, nós chamamos de chave. É como se fosse um L bem grande. Perceba que o sinal vai mudar, ok? Dividendo, quem está fora da chave. Divisor, dentro da chave. Quem sobra aqui? O resto. E quem está abaixo do dividendo é o meu quociente. Mas tem uma outra regrinha da divisão. Olha lá, Paula. Se no meu, tá vendo aqui? 234 dividido por 6, 39. Resolução exata. Chamamos de divisão exata. Mas se a divisão não der exato? Existem muitas regras da divisão. Vou dar aqui apenas uma. Coloquei o mesmo número, porém eu modifiquei aqui, ó. 237 dividido por 6. 39, porém sobra 3. Ah, Paula, e agora? Acabou a divisão? Não. Regra da divisão. Vírgula no quociente, 0 no dividendo. Forma agora uma dezena. 30 dividido por 6, 5. Vou lá naquela velha tabuada. 5 vezes 6, 30. Qual o número multiplicado por 6 que vai dar 30? O 5. Acho como resultado ali do resto 0. Mas existe, ó, muitas outras regras da divisão, viu? Se liga aí. Quando é decimal, eu começo com 0, acrescento 0 no dividendo. Estuda aí, não acumule conteúdos de matemática, tá bom? Aqui eu vou voltar com 2 exemplos para você. Primeiro, um frigorífico distribuiu igualmente 800 quilos de carne para 4 açougues. Quantos quilos de carne recebeu 4 açougues? Então, qual é a operação que nós vamos utilizar aqui? Qual é a operação? Eu percebo na pergunta, no questionamento. Qual é a pergunta dessa situação problema? Quantos quilos cada açougue recebeu? Quantos quilos de carne cada um recebeu? Então, eu já sei que eu não posso usar a multiplicação. Eu vou ter que usar ali a divisão. Porque o que eu quero saber é quanto cada um vai receber. Exemplo 2. Numa granja havia 132 galinhas. No galinheiro, cada uma botou 8 ovos. A pergunta é: quantos ovos no total? Ele não está perguntando para mim quantos ovos de 132 eu vou dividir para 8 galinheiros, exemplo. Então, vou fazer a divisão, mas eu quero saber a quantidade total. Se cada galinha botou 8 ovinhos, 132 galinhas. Quanto vai dar? Ok? Nós já vimos aí os termos, você não pode esquecer. E aí eu quero deixar como uma dica esse link aqui. São muitos jogos matemáticos bem legais, tá bom? Para você. A nossa avaliação do dia.
Uma senhora dispõe de 4 caixas de lápis de cor, com 36 lápis em cada caixa, e quer distribuir pelos seus sobrinhos. Se cada um receber 24 lápis, então quantos sobrinhos ela tem? Fica aí essa pergunta para você, tá bom? Estude, não acumule conteúdos de matemática. Um beijo e até a nossa próxima aula.